Bom dia para quem é de meio-dia, boa noite para quem é de boa noite. Espero que estejam bem. Vou tentar aqui fazer mais uma videoaula. Vou fazer pequenos vídeos de 10, 15 minutos no máximo, porque a nossa plataforma existe, mas não funciona muito bem, né? Então não aceita vídeos muito longos, muito pesados. Eu também não consigo gravar de um jeito que gere URL. Enfim, é o que tem, beleza? Então vamos tentar fazer isso daí. Quando chegar ali em 15 minutos eu vou interromper e retomo aí num outro vídeo. Vou ter que ficar com 300 vídeos aí para estudar. Fazer o quê? Pois bem, eu queria retomar com vocês o tema ali do problema da legitimidade, tá? Que é um tema importante, é um tema central dentro da nossa disciplina. O objeto da nossa disciplina, o objeto de estudo da nossa disciplina é o Estado. Só que esse Estado, da forma que nós conhecemos, ele não existiu desde sempre, né? Nós vimos ali como o fenômeno político ele vai se desenvolvendo durante a história. Então, você tem um modelo político em Roma, um modelo político na Grécia, aí um modelo político medieval, e aí daí a gente começa a falar no modelo político moderno, tá? Que vai ser o nascimento desse nosso modelo de Estado, né? Então, a gente pode dizer que o nosso atual modelo de Estado, nosso atual modelo político, ele nasce ali aproximadamente por volta do século XVI. Isso eu estou falando 1500 e alguma coisa, tá? As datas não são bem precisas, né? Então é só aproximado. E ele se consolida ali aproximadamente por volta do século XIX, 1800 e alguma coisa, tá? Daí então esse modelo já está maduro por volta ali do século XIX. Só que no século XX esse modelo político vai sofrer uma alteração drástica. Por quê? Porque nós teremos duas guerras mundiais. As duas guerras mundiais, elas fazem com que o modelo político nosso, não só do Brasil, né, o modelo político mundial, ele se altere assim substancialmente, ok? Então, isso já é uma forma de mostrar que a forma política, os conceitos políticos, os modelos políticos, eles não existem desde sempre e eles não são formas permanentes e fixas. Eles vão mudando. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, e minha opinião não significa nada para vocês, a minha opinião é que depois dessa tragédia que está sendo o coronavírus, o nosso modelo político e social vai mudar radicalmente. As nossas relações sociais vão mudar radicalmente e penso eu que o modelo político de Estado também vai mudar radicalmente. Tá? Enfim, quem viver, verá. Então vamos retomar, eu vou abrir, mandei material para vocês lá sobre legitimidade. Eu espero que vocês peguem esse material e acompanhem enquanto eu vou falando aqui. Eu vou reduzir aqui a minha imagem para não assustar tanto vocês. Vou abrir aqui o material e vamos continuar aqui esse nosso tema, beleza? Então vamos lá, o problema da legitimidade. O objeto de estudo da nossa disciplina é o Estado, como eu falei ali anteriormente. Porém, o que é importante dentro de analisar esse modelo do Estado é um objetivo que a nossa disciplina tem, que talvez eu coloque como principal objetivo, que é aquilo que eu denomino de obrigação política. O que é obrigação política? Tá? A obrigação política é um vínculo jurídico político que justifica o poder de mandar e o dever de obedecer. Tá? Então, escreve aí no teu material do Word que eu te mandei. Tá? Obrigação política é um vínculo jurídico político que justifica o poder de mandar e o dever de obedecer. Beleza. E aí, nós falávamos em sala que o termo legitimidade é um termo polissêmico, ele tem vários sentidos. Então, a gente pode ver a legitimidade como legalidade, é legítimo aquilo que é legal, é conforme a lei. Essa perspectiva é mais lá para a disciplina da professora Júlia. Nós podemos pensar a legitimidade como justiça, é legítimo aquilo que é justo,
é aquilo que obedece a algum critério de justiça, que não necessariamente está na lei, tá? Isso é um tema típico de filosofia do direito, falem com o professor Paulo. E o último aspecto é o que me interessa, a legitimidade enquanto obediência a um sistema político, a legitimidade enquanto obediência a um governo, tá? Ou seja, em qual medida ou por quê, por quais razões nós devemos obedecer a uma ordem política. É isso que me interessa, é esse sentido de legitimidade, tá? Beleza. Mas antes de abordar a legitimidade em si, é importante a gente tratar aquilo que talvez seja a alma do modelo político, a alma do Estado, que é o monopólio da força física, tá? Como eu coloquei ali para vocês no material, em última instância, no limite, o elemento essencial e definidor do Estado é a possibilidade do uso da força física, ou aquilo que se chama de violência institucionalizada. Isso independentemente se nós estamos falando de estados totalitários, ditaduras ou democracias. Esse uso da violência institucionalizada também existe em democracias, tá? O que eu quero dizer com isso? É o uso exclusivo e legítimo da força física. Ou seja, dentro de uma sociedade, somente o Estado é capaz de poder usar legitimamente a força física. Quando eu estou falando isso, pessoal, eu não estou falando que o Estado ele pode sair dando porrada em todo mundo. Tá? Não é isso. O uso da força é aquela possibilidade. O uso da força é aquela possibilidade que o Estado tem, em última instância, de poder forçar, inclusive com o uso da força, a obediência de suas ordens. Por exemplo, o exemplo agora da epidemia do coronavírus. Infelizmente, esse atual modelo dá para a gente trazer vários exemplos. Foi determinado pelo governo de Santa Catarina a quarentena, ou seja, muitos estabelecimentos comerciais devem ser fechados e somente ficam abertos aqueles considerados essenciais. Beleza. Não vou entrar na questão da legalidade desse ato, porque é um problema bem mais complexo e vocês ainda estão iniciando o estudo, tá? Tudo, vamos devagar, tá? Beleza. Então, pensando nesse aspecto, se eu tenho uma lojinha e eu abro, o que vai acontecer? A polícia vai lá, a polícia é o braço armado do Estado, a polícia é essa instituição que nós vemos claramente essa força física, não somente a polícia, mas a polícia é onde fica mais visível isso, tá? A polícia vai lá e diz, senhor, você precisa fechar por causa do decreto. Se eu obedecer essa ordem, beleza, eu vou lá, fecho o meu boteco, acabou. Mas se eu chegar e falar assim, não vou fechar. Se eu falar isso, o policial pode, tá? Na verdade, não só pode, né? O policial deve fechar o meu estabelecimento. E mesmo que eu resista, esse policial pode usar da força, não estou dizendo que ele pode me encher de porrada e me matar, não é isso. Mas esse policial pode me tocar à força desse estabelecimento e fechar o meu estabelecimento. É isso que eu quero dizer. Tá? Só o Estado pode exercer legitimamente essa força física. Uma outra instituição não poderia fazer. Não poderia fazer. É isso, em última instância, que caracteriza essencialmente o Estado. Qual a diferença entre o Estado e uma empresa? Eles se assemelham bastante. A diferença essencial é o quê? Que o Estado ele tem essa possibilidade, esse monopólio do uso exclusivo da força. Mas, repito, isso não significa que é legítimo ao Estado sair dando porrada em todo mundo. Não é isso, tá? Não é isso. O que quer dizer isso, em verdade, é que o Estado, em última instância, se as pessoas não obedecerem, ele pode usar da força para fazer cumprir as suas ordens. O Estado, então, poderá usar da força para cumprir as suas ordens. Claro, gente, é uma força medida, é uma força proporcional, tá? Existe uma frase muito clássica dentro do direito público que diz que não se abatem pardais com canhões.
Ou seja, é um uso progressivo da força e um uso proporcional da força. Tá? Espero que isso tenha ficado claro, beleza? Então, como Max Weber deixou ali, né, o Estado é o monopólio legítimo da força física, beleza? Porém, o Estado não pode estar somente fundado na violência, ele não pode estar fundado somente na força física. Tá? Só esse critério da força física ele é muito insuficiente. Nós precisamos, então, ter um critério que fuja desse modelo apenas qualitativo, é que eu coloquei ali. Tá? Se o Estado não pode ser somente fundado no uso da violência, pois senão a diferença entre o Estado e uma facção criminosa, por exemplo, o PCC, seria tão somente qualitativa. E aí eu trouxe para vocês ali o diálogo entre Alexandre o Grande e o Pirata. É um diálogo clássico que mostra justamente o critério força como sendo um critério insuficiente. Se o que caracteriza o Estado é somente a força, então quem tem mais força será o Estado. Se a gente seguir esse critério meramente qualitativo. É o que diz ali o diálogo entre Alexandre e o pirata. Alexandre prendeu o pirata e questionou ele: pirata, quem você pensa que é em saquear os mares? O pirata disse: porque eu tenho uma pequena esquadra, um pequeno navio, você me chama de pirata. E você, Alexandre, que saqueia territórios inteiros com grandes exércitos, te chamo de imperador. Então, se a gente usar só esse critério qualitativo, a gente tem que dar razão para o pirata. Por isso que nós precisamos, então, de um critério. Se a gente usar só o critério quantitativo, a gente tem que dar razão para o pirata. Tá? Por isso que a gente precisa de um critério qualitativo. Tá? Não basta simplesmente a força. É preciso, portanto, um critério qualitativo para o exercício da força. Esse critério é justamente a legitimidade do poder. O que diferencia o PCC do Estado? O PCC, para quem não sabe, primeiro comando da capital, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, quiçá talvez da América Latina toda. O que diferencia o Estado do PCC? O que diferencia Alexandre do pirata? A diferença é que o Estado ele usa da força física sim, mas ele usa legitimamente. A diferença aqui é Alexandre o Grande usava da força física sim, mas usava legitimamente. Então essa é a grande questão, é o uso legítimo da força física. Voltem ali àquela frase que eu coloquei do Max Weber. Max Weber é um grande teórico da sociologia, da política. O Estado é o monopólio legítimo da força física. Monopólio quer dizer, só ele usa com exclusividade, ninguém mais usa. E ele usa essa força com legitimidade. Tá? Ele usa essa força com legitimidade. Vou parar por aqui, faço um intervalo nesse vídeo e daqui a pouco a gente volta com o segundo vídeo sobre legitimidade. Muito obrigado